Efésios 5, 14 em diante. A palavra de Deus diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Dá uma chacoalhada no seu irmão, fala assim: meu irmão, desperta. Acho que ele não despertou não. É só avisar, irmãos, esse menino que está aqui na frente aqui, o Anderson Kaique, ele é lá de São Paulo, viu? Não vai convidar ele para Trocelo, não, ele vai passar uns dias aqui para visitar a gente. Mas ele não é que nem o Felipe, não. Vou fazer uma visita e vou morar aí. Não, você quer fazer uma visita e tá indo embora. Era discípulo nosso lá em São Paulo. Versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Amém. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite por meio da Tua palavra. Edifique as nossas vidas, o nosso coração, que a Tua palavra traga um despertamento espiritual nas nossas vidas, que nós sejamos acordados pelo Senhor, que tenhamos os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar para nós, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que na nossa igreja, que na sua vida e principalmente na sua vida espiritual, seja tempo de despertamento. Tem gente, irmãos, que vive, mas ele vive espiritualmente como se ele estivesse dormindo. Ele precisa acordar para Deus. Você conhece alguém que está dormindo espiritualmente aí, irmãos? Precisa acordar. Ele não vive para Deus. A vida dele é aquela mesmice. Ele não conhece o Deus verdadeiro. Ele não vive para Deus. Não ora. Ele não busca Deus. E não busca Deus por quê? Porque dorme. Em vários textos na palavra de Deus, quando fala a respeito de dormir, fala a respeito de morrer. Então, alguns já dormem, alguns já morreram, quando fala lá no texto a respeito da ceia. E esse aqui, irmãos, quando fala desperta, ó tu que dormes, você já parou para prestar atenção que toda vez que a gente dorme, a gente fica semi-morto? Você já ouviu falar isso aí? Porque quando a gente dorme, a gente começa a perder todos os sentidos que a gente tem. A gente perde o sentido da visão, que é o primeiro, né? Você fecha os olhos, eu acho que você dorme de olho fechado em nome de Jesus. A não ser que você dorme de olho aberto, né? Nunca quero visitar você. Tem gente que logo depois ela vai perder o quê? A audição, né? Eu, por exemplo, assim, eu falo pra minha esposa, ó, depois de 30 segundos que eu dormir, aí você acende a luz, destrói a casa, vai até lá dormir, porque vai perder a audição. Ele perde a sensibilidade do tato, olfato, vai perder tudo, irmãos. Então ele está semi-morto. Para quem está morto, não, irmãos. Mas a pessoa, tem gente que quase morre dormindo mesmo, né? Eu talvez seja um exemplo disso. Mas essas pessoas que vivem assim, espiritualmente, elas estão como se estivessem mortas. Já conheceram o Senhor, já ouviram a palavra de Deus, mas elas entraram num sono tão profundo, num sono tão grande, que o Senhor precisa chegar lá e despertar essa pessoa e falar assim: desperta, ó tu que dormes. Está na hora de acordar, irmão. Está na hora de acordar. E na nossa vida espiritual, durante nossa caminhada, diversas vezes nós vamos ser preciso ser despertado diversas vezes, porque sono nós temos sempre, não é verdade? Né? Você sempre tem sono ou você tem insônia? Geralmente a gente tem sono. Quem tem insônia tem sono na hora errada, não deixa de ter sono. Mas durante a nossa vida e nossa caminhada, diversas vezes nós vamos ter o quê? Sono. Alguns até demais, mas tem muito sono. E durante essa caminhada, o que o Senhor faz
espiritual muitas vezes nos desperta. Às vezes ninguém chega em você e fala assim: irmão, você precisa orar mais. Às vezes ele olha para ele e fala assim: eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ser mais fervoroso, eu preciso louvar a Deus de todo o meu coração, eu preciso buscar Deus junto com os irmãos. Às vezes ninguém fala isso para você, mas quem fez isso foi o Senhor que chegou lá e despertou você. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos, porque durante a nossa caminhada, que muitas vezes a gente cochila, dorme, vem o Senhor e nos desperta. Porque alguns irmãos estão vivendo nesse sono da morte há meses, vivendo no sono da morte há tempos. Irmãos, é uma coisa meio que lógica. A pessoa está lá, conhece o Senhor, serviu o Senhor, ouviu da palavra de Deus, mas ela ainda faz o quê? Dorme, é nécio, é tolo. Quando o Senhor nos chama para um despertamento, a sua vida espiritual às vezes está lá, dormindo, e o Senhor está querendo chacoalhar você, irmão, para que você entenda que é tempo de você despertar para Deus. Fala para o seu irmão assim: desperte para Deus, meu irmão. Ele falou amém. Se ele falou amém, é porque ele já está despertado. Se ele não falou amém, nós vamos orar por ele no final, viu? Em nome de Jesus. Mas precisa despertar para o Senhor. Quantas pessoas, irmãos, servem a Deus, mas servem a Deus com um sono de morte? Vão para uma célula, mas vão para essa célula com aquele sono de morte. Vem para um culto, mas vem dormindo. Às vezes alguns literalmente, viu, irmãos? Alguns infelizmente. Eu tenho vontade de pegar água assim e jogar, mas eu tenho medo de molhar outros também. Aí quando dorme em casa, quero dormir na igreja. Não estou cantando canções para você ninar, não. Mas, irmãos, algumas pessoas, e talvez essa pessoa venha ser você mesmo, serve a Deus, mas não despertou ainda para o Senhor. E eu pergunto para você, você que fica assim, meio que em cima do muro: eu vou servir a Deus, está meio em cima do muro, está dormindo. Quando é que você vai decidir? Quando você vai se despertar para o Senhor? Quando você vai acordar para a vida e para a realidade e vai falar assim: é tempo de eu servir o Senhor. Acordei, agora vou lá botar fogo nos barcos, eu vou afundar os barcos, vou botar fogo na carroça. Eu acordei, agora o circo também vai pegar fogo, tudo vai pegar fogo. Acordar. Você está aí, em cima desse muro, dizendo que quer servir o Senhor, que vai servir o Senhor, mas ninguém serve o Senhor dormindo. Para você servir o Senhor, você precisa ser despertado, e Ele quer despertar você, Ele quer acordar você, Ele está chamando você, chacoalhando você, para ver se você sai desse leito, para ver se você sai desse profundo sono, porque às vezes a gente precisa acordar, irmãos. Há alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que foram despertadas. A palavra de Deus diz lá no livro de Esther, se você quiser abrir, pode abrir lá comigo, fica antes de Jó, vai lá em Esther, Salmos lá no meio da Bíblia, volta um, que é Jó, e depois volta mais um, que é Esther, no capítulo de número 4. Capítulo 4, no versículo de número 13. Amém. Olha aqui, quem é que já leu o livro de Esther, irmão? Levanta mais mão em nome de Jesus para dar um ânimo aqui no meu coração. Não me engana, vai. Pronto. Irmão, olha aqui. O livro de Esther fala a respeito da história do povo de Deus. Chegou uma época que o povo de Deus ia ser exterminado. Todos os judeus iam ser mortos. Olha aqui, irmão, todos os judeus. O homem mais poderoso que tinha, Artaxerxes, era casado com Esther, que era a rainha Esther. Mordecai, que é primo dela, chega lá e fala assim: tá para destruir todo o povo.
Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim: Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás de todos os judeus. Lembrando que ela estava na casa do rei. O rei tinha dado um decreto que ia exterminar todos os judeus, ia acabar todos. E o primo Mordecai falou assim: não pensa que você está na casa do rei aí que você vai se livrar. Versículo de número 14: Porque se de todo te calares agora, de outra parte Deus levantará para os judeus o socorro e livramento. Mas se tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada rainha. Olha aqui, irmãos. Esther era uma moça que foi criada pelo primo. Esse rei tirou a rainha que ele tinha e tinha que escolher uma rainha. E qual foi a rainha que ele escolheu para ser a rainha dele agora? Esther. Olha como que é o plano de Deus, irmão. Chega a hora do decreto, vão matar todos os judeus, exterminar todos. Mordecai diz assim: será que não é para esse momento que Deus levantou você? Será que não é para isso que Deus escolheu você? O que Mordecai fez lá com Esther? Ele despertou ela, acordou ela. É para esse momento que Deus chamou você. É para esse momento que Deus levantou você como rainha. Aí você fica pensando, irmão, Deus trouxe você aqui para a Igreja Batista Água Viva agora para quê? Por que Ele não trouxe você daqui uns 5 anos? Por que Ele não trouxe você daqui uns 10 anos até lá Ele não voltar? Por quê? Agora e não depois? Porque é para esse tempo que Ele tem um chamamento para você. Não é para amanhã, não é para depois, é para agora. O que eu tenho que fazer é entender o que Ele quer para mim hoje, e não ficar dormindo esperando chegar um tempo. O tempo se chama agora. Enquanto você dorme, o tempo passa. Às vezes a gente quer, eu durmo, aí quando eu abro o olho, passou 5 minutos só. Aí quando você olha assim, já está de dia. Ele fala: não, está de brincadeira, cara. Porque enquanto você dorme, o tempo não para. Enquanto você dorme, ainda assim o tempo passa. E o que nos parece é que enquanto a gente dorme, o tempo passa mais rápido do que se a gente tivesse acordado. E às vezes você está dormindo espiritualmente. Aí quando você abre os seus olhos, você fala assim: eu perdi muito tempo. Se eu tivesse despertado, esse 1 ano que eu perdi dormindo, eu teria feito tanta coisa. Eu estaria tão longe. Eu já teria feito tanto na obra de Deus. E eu nem vi. 1 ano passou assim. 1 ano passou batido, eu nem reparei. Já faz 1 ano que eu estou nessa vida de vai, não vai, vai, não vai. Mas o tempo não parou. O tempo está passando. E o Senhor está te despertando para isso. Quem sabe não é para esse tempo que o Senhor levantou você. É para esse tempo que Ele chamou você. O outro que precisou ser despertado, estava lá dormindo, são os próprios discípulos de Jesus. Jesus chama os discípulos para orar. Pedro, Tiago e João, leva eles ao monte para orar. Sabe o que eles fazem? Como a maioria faz: vou orar. Dorme. Deus está vendo, meu irmão. E eles vão lá e dormem. E naquela hora chega Jesus e os desperta. Vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. Vocês não podem orar comigo nem 1 hora. E o Senhor chega lá para despertar os próprios discípulos, que não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Tem gente, irmão, ali ó, está acontecendo tanta coisa, mas ele não está vendo, mas Deus está chamando ele ali para orar.
é para você poder interceder para aquele momento, irmão. Os discípulos não estavam entendendo tudo que estava acontecendo, a dimensão do que estava acontecendo, do porquê Jesus chama eles para orar. E às vezes você está lá, irmão, dormindo. E agora eu não estou falando literalmente, mas espiritualmente. Mas não é o tempo de ir lá dormir, é o tempo de interceder, é o tempo de acordar, é o tempo de ouvir o chamamento do Senhor para interceder, para orar e clamar. As coisas estão acontecendo e eu não estou percebendo, mas é hora do quê? O Senhor me chamou para orar, o Senhor me chamou para interceder. Essa é a hora, esse é o tempo, esse é o momento, é isso que eu vou fazer. Uma outra pessoa a ser despertado foi Jonas. O profeta, Deus chama ele faz o que? Ele foge da presença de Deus. Pergunta para o seu irmão, você não está fugindo de Deus não, né? Se ele não disse que não, ele é um suspeito, viu, irmão? Ele é um suspeito fugitivo. Porque quem não é fugitivo, ele já diz, não sou, né? Mas ele era um fugitivo de Deus. Ele estava fugindo do propósito do Senhor. Ele estava fugindo daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Ele vai, foge da presença de Deus, entra num barco. Quando ele entra naquele barco, ele faz o quê? Dorme. Aí o pessoal lá, o barco quase afundando, as coisas, o barco já quase na pique, as ondas batendo no barco. Chega alguém lá e desperta ele, manda ele orar. E às vezes você está dormindo, olha aqui, para a vontade de Deus. Você não tem noção do que Deus pode fazer com você, irmão. O que Deus pode fazer através de você, e principalmente apesar de você. Deus pode fazer tanta coisa. Deus pode fazer uma obra tão grandiosa, uma obra tão poderosa. Só que você faz: eu vou entrar num barco, dormir e fugir de Deus. Sabe o que Deus faz depois? Ele vai lá, ele te busca lá naquele barco. Ele dá um jeito de despertar você, para pegar você e te levar de volta para o lugar onde você precisa estar, para o lugar da vontade de Deus. Então não adianta dormir, irmão, porque o Senhor, cedo ou tarde, Ele vai vir para despertar você, vai vir para acordar você, porque Ele quer que você cumpra o propósito dEle na sua vida. Uma outra coisa, irmãos, que é tempo, além de ser um tempo de despertar para Deus, é um tempo de andar prudentemente. Leia comigo novamente o versículo de número 15, lá em Efésios 5. Efésios 5, 15 e 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, além de despertar para Deus, despertar espiritualmente, é ver se eu tenho andado prudentemente. Primeiro, a gente não pode andar como nécio. O que é nécio? Nécio é o contrário de sábio. Nécio seria como tolo, andar como um tolo. Sabe o que um tolo faz, irmão? Tolo é aquele que não suporta ser repreendido. Ele não suporta ser corrigido. Isso é um tolo. Porque quando você corrige quem é sábio, sabe o que acontece? Ele fica mais sábio. Agora, quando você corrige o tolo, ele vai querer pegar você. Ele vai com raiva de você. Isso é palavra de Deus, meu irmão. Então, vamos ler lá já. Então assim, a gente tem que ver se nós temos andado prudentemente, se nós temos andado segundo a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Eu não posso andar como um tolo, mas eu tenho que andar como um sábio.
Um sábio é aquele que teme a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aqui em Efésios, vai comigo lá em Provérbios. Seu Deus do gospel marcando aí, vai lá. Provérbios capítulo de número 9. Você pode grifar lá na sua Bíblia depois. Você achou o 9 aí? Provérbios 9? Vamos no versículo 7. O que repreende o escarnecedor, ele traz afronta sobre... Olha aqui. Quando você vai lá corrigir um tolo, um escarnecedor, estou trazendo afronta para quem? Muitas vezes para mim mesmo. Mas o problema está em mim? Não, o problema está nele, que não sabe ouvir. O que censura o perverso, a si mesmo ele vai se injuriar. Versículo de número 8 diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreças. Repreende o sábio e ele te amará. Olha que diferença, irmão. Você vê quem é sábio e quem não é. Você repreende quem é tolo, quem é escarnecedor, o que ele faz? Ele odeia você, ele briga com você, ele rebate você. Agora quando você chega lá e corrige quem é sábio, sabe o que ele faz? Aquela pessoa passa a amar você. Isso é difícil, meu irmão. Mas às vezes chego lá na sala e falo: irmão, eu queria dar um conselho para você. Faz assim, assim. Aí eu falo assim: obrigado aí pelo conselho, viu, pastor? Obrigado. Aí tem alguns que falam assim, em outras palavras: cuida da tua vida. Mas eles não dizem assim, mas eu sei que na mente deles é assim, eu leio, só no olhar eu já li já. Cuida da tua vida. Versículo de número 9, ele diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em... Quando você ensina, quando você repreende, quando você corrige quem é sábio, o que o sábio se torna? Mais sábio ainda. O que o sábio se torna? Mais prudente ainda. Agora, quando você corrige o tolo, você se prepara, que é como um cachorro bravo. Ele vai avançar em você. Mas a nossa função também é essa, né, irmão? Toma vacina e se prepara. Vamos ver que nem o irmão aí que estava contando para mim. Ele estava contando assim: pastor, fui na casa da Lidiane lá, buscar a Lidiane na igreja, o cachorro dele é meio de lua. Conhece cachorro de lua? Tem dia que o cachorro é mó amigo meu. Tem dia que eu chego lá, o cachorro vem com tudo pra cima de mim. Esse cachorro não sabe o que ele quer da vida dele, cara. Aí tava contando com o irmão falou: teve um dia que veio um cachorro atrás de mim do meu irmão. Aí meu irmão não correu. Aí ele falou assim: já sei, eu também não vou correr, o cachorro não me morde. Aí sabe o que o cachorro fez? Foi lá e mordeu ele. Aí ele foi pro hospital. Aí quando chegou no hospital, falou assim: vai lá e vê se o cachorro é vacinado. Aí quando chegou lá, irmão, sabe o que aconteceu? O cachorro tinha morrido, irmão. Eu não aguentei quando o irmão contou isso. Você tá me zoando, irmão. É sério, o cachorro morreu. E eu fico pensando que é nós que tem que tomar vacina contra esse povo que é ruim, irmão. Mas tem gente aí que é tão mais ruim que o cachorro, irmão. E se ele morder você, é ele que morre. Então vigia, viu, irmão? Toma vacina, porque se aquele irmão vir contra você, você está vacinado. Agora tem um irmão que é tão ruim, que quando vê alguém nele, é o outro que morre. A vida é dura, viu, irmãos? Uma outra coisa, a gente não pode andar como nécio, mas nós temos que andar como sábio. Quem é sábio, irmão? Sábio é aquele que teme a Deus. Isso é o princípio da sabedoria, a palavra de Deus diz. Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você perde o temor, a Deus, você não tem sabedoria nenhuma. Sabe quem é sábio? É aquele que tem temor, não é aquele que tem medo. Lembra que ter medo e ter temor são duas coisas diferentes, irmão. Ter temor fala muito mais a respeito do respeito que você tem de Deus.
fala mais acerca desse respeito que você tem a Ele. Então tenha temor a Deus. Isso vai fazer você ser uma pessoa muito sábia. Isso vai mostrar que você é uma pessoa sábia. Agora, quando você vive de qualquer jeito, relaxadamente, sem se importar com o que Deus acha, sem se importar com o que Deus pensa, sem se importar com o que Deus quer, você não tem sabedoria nenhuma. A nossa sabedoria, ela vai ser medida como? Qual é o temor que eu tenho a Deus? Eu quero saber o que Deus quer? Eu quero ouvir o que Deus tem para mim? Eu quero obedecer à vontade de Deus? Isso torna você uma pessoa sábia ou não? Uma outra coisa que nós precisamos andar é andar remindo o tempo. Leia comigo lá o versículo 16 novamente. Remindo o tempo, porque os dias são, ou aproveitando o tempo, ou usando diligentemente o tempo, porque os dias são. O tempo que passa, irmão, são oportunidades que passam também. Tem gente, irmão, olha aqui, ele nunca tem tempo para nada. Aí você vai ver o que ele faz na vida dele. É só TV, Netflix e rede social. Aí isso não é remir o tempo, irmãos. Deus deu para todos 24 horas. Amém. Por que você acha que uns fazem umas coisas e outros não? Será que ele tem mais tempo que você? Então fala, se o dia tivesse umas 30 horas ia ser bom para mim, que ia dar tudo certo para fazer. Você não precisa de 30 horas. Você precisa aprender a remir o seu tempo. Você precisa aprender a organizar o seu tempo. Você precisa aprender a usar o tempo que Deus deu para você, as oportunidades que Ele dá para você a cada dia, da melhor forma possível. É remir o tempo, irmão, porque os dias são maus. Vai chegar um tempo que todos nós vamos estar lá diante do Senhor, todos nós vamos estar perante o Senhor, e nós vamos ter que dar conta do que a gente fez na nossa vida inteira, do que a gente fez no nosso dia inteiro. Não, ali foi só joguinho o dia inteiro, só Netflix, como diz um amigo nosso, Netflix. E a gente tem que ver o que a gente tem feito com o tempo que Deus tem dado para nós. Use bem o tempo que Deus deu para você, irmão. Fala isso para o seu irmão. Use bem o tempo que Deus deu para você. E por último, versículo de número 17, diz assim, ainda lá em Efésios 5: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. É o que a gente tem que procurar, irmãos. Aleluia. Eu não quero ser uma pessoa insensata. Eu quero procurar qual é a vontade de Deus. Sabe quem que é o insensato? Ele faz as coisas sem se importar, sem perguntar, sem buscar a Deus no qual é a sua vontade. Eu vou e depois ver se dá certo. Eu vou e vamos ver o que dá. Eu vou e depois a gente pergunta para Deus no caminho. Vamos ir, porque eu estou ligado para Ele. Não é assim, irmãos. Eu tenho que procurar saber qual é a vontade de Deus. Isso é remir o tempo. Porque quem não sabe qual é a vontade de Deus, ele faz tudo, mas ele não faz nada. Ele faz muitas coisas, mas não fez nada do que Deus queria. Ele age de diversas formas, mas em nenhuma dessas formas ele agradou o Senhor. Procure saber qual é a vontade de Deus para você. Ontem nós estávamos aqui na igreja dando aula a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais que são para ser usados na igreja, que são para abençoar a igreja, que é para abençoar o corpo de Cristo. Sabe, irmão, qual é a vontade de Deus para você aqui dentro dessa igreja? Sabe qual é a vontade de Deus para você na obra dele? Sabe qual é a vontade de Deus para você naquilo que você vem fazer aqui cada semana? Não vem aqui só para ouvir uma palavra, participar de uma reunião. É mais do que isso que Deus tem para você. É muito mais, irmão. Agora você tem que fazer o quê? Procure saber qual é a vontade de Deus. Compreender a vontade do Senhor. Não sendo uma pessoa insensata.
Porque a vontade de Deus, ela vai definir quem nós somos. Aquele que não sabe para que nasceu, ele vai ser sempre uma pessoa frustrada. Ele não tem prazer em nada no que ele faz. Agora, quem encontra o caminho da vontade de Deus, ele fala: eu nasci para isso aqui. Eu sou feliz com isso aqui. Eu tenho prazer nisso aqui. Eu sou alegre fazendo isso aqui. Isso pode ser até fazendo jardim, viu, Rafa? Deus me chama, eu gosto de fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui. Eu glorifico a Deus através disso aqui. O Senhor é glorificado através disso aqui. Vou dar um exemplo. A gente tem que procurar saber qual é a vontade de Deus. Não pense que a vontade de Deus é só aqui dentro do prédio da igreja. A vontade de Deus é fora disso aí. Deus chamou você para quê? Você define quem você é. Você vai fazer com amor, com prazer, com alegria. Você vai encontrar satisfação quando você encontra a vontade de Deus. A vontade de Deus é o fato mais importante que a gente tem que encontrar na nossa vida. Então tem muita coisa que a gente tem que procurar, irmãos. A gente fica falando aquele negócio lá, você tem 3 coisas que a gente tem que fazer: defina quem é o Deus que você vai servir, pessoa que você vai casar e aquilo que você vai fazer da tua vida. São as 3 decisões mais importantes da vida. Mas a decisão que essa, sem dúvida, também é muito importante, é aquilo que eu vou fazer. É definir o que eu faço. É definir como que eu glorificarei a Deus através do meu trabalho, através das minhas mãos, através da minha inteligência, através daquilo que eu tenho. É isso que eu tenho que procurar no Senhor. Então, irmãos, não andem de forma imprudente, mas busquem qual é a vontade de Deus. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos em nome de Jesus.